Olá, tudo bem? Seguindo nossa série de aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Essa é uma série de aulas que nós estamos fazendo, já temos um bom conteúdo aí, temos um bom volume de aulas já disponíveis acerca do pensamento de unificação. Esse conteúdo a partir do pensamento filosófico do reverendo Dr. Samya Moon e também sistematizado aí nesse livro, né, pelo Dr. Sang-Hoon Lee. Esse é um livro que eu traduzi a partir de uma edição feita na Coreia em inglês em 2006 e que eu disponibilizo. Então já vou compartilhar aí na sua tela o livro a partir do qual nós estamos trabalhando. Está aí na sua tela, Novas Essências do Pensamento de Unificação. Esse é o livro com o qual a gente vem trabalhando aí. Ele está aí disponível, né? Ele é um e-book, então ele está disponível no site www.unificacionista.com e tem aí também, né, na base aí da tela, o QR Code com o qual você pode facinho ali acessar o site. Então ali você vai entrar no site, no menu ali no alto superior direito, tem ali a parte de literatura. Entre outros livros, já são aí mais de 60 livros que a gente disponibilizou aí. Tá ali o Novas Essências, você pode fazer a leitura dele no site. A gente tem uma ferramenta bem bacana ali que permite você manusear o livro, virar ele, dar zoom, enfim. Mas a minha sugestão é grátis, então faz o download, tenha ele aí no seu dispositivo, no seu celular, no seu tablet, no seu laptop. Porque, como eu sempre menciono também, já aproveitando essa introduçãozinha aí dessa aula, eu não trago sempre todo o conteúdo. Eu vou ali e trago as ideias principais dentro dos temas específicos que nós estudamos em cada aula facilitadora. Procuro aí muitas vezes trazer alguma imagem, algum diagrama dentro do tema, é claro, né? Mas eu sempre reporto a necessidade de você voltar ao livro, se você quer realmente ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, então eu sempre oriento. Tem o livro. Depois, vá aos temas, debruce-se sobre o livro, estude mais aprofundadamente. Meu objetivo aqui com essas aulas facilitadoras é exatamente isso. Facilitar, tornar um pouco mais aí palatável, compreensível as ideias que muitas vezes as pessoas falam, né? São temas muito acadêmicos, expressões muito complexas, vão um pouco além da minha formação, da minha graduação, temas diversos à minha graduação, à minha formação, mas enfim, a ideia é facilitar, tornar as ideias mais fáceis e depois você poder realmente ter o livro, tendo o livro, né? E até ele se aprofundar nas questões. Nós estamos trabalhando aí agora, nesse capítulo, sobre teoria da história. Fizemos aí na aula anterior, né? Se você não viu, fica a dica, assista, é fundamental, porque nessa aula anterior a gente deu uma contextualizada, né? Criamos aí um cenário dentro do qual a gente vai trabalhar. Colocamos as visões, as premissas a partir das quais o pensamento de unificação trabalha, então fizemos bastante referência ali ao outro livro, Exposição do Princípio Divino, né? O conteúdo teológico do reverendo Dr. Samya Moon. E a gente colocou e fez alguns questionamentos, né, a partir dos quais vamos trabalhar aí ao longo dessa e das próximas aulas na sequência, tentando responder aquelas questões, né, de onde vem a história, qual é ou quais são os princípios, leis, os normativos que conduzem e direcionam a história. Esses eventos são eventos talvez predestinados, já pré-estabelecidos, ou eles ocorrem aleatoriamente a partir de conflitos, confusões, guerras, né, disputas, como muitas teorias advogam por aí. Enfim, a gente fez ali a construção do cenário, falamos sobre alguns aspectos, e aí agora propriamente a gente vai começar a trabalhar especificamente nessa aula e nas próximas aí dessa série sobre teoria da história, detalhando todos esses questionamentos, todas essas reflexões que a gente levantou na aula passada, não é verdade? Ficou muita dúvida? Consegui instigar aí o seu interesse, os seus questionamentos? Espero que sim. Se não, né, procure acompanhar comigo, aí eu tenho certeza que você vai se apaixonar sobre esse conteúdo, como eu também sou apaixonado. Vamos trabalhar então? Então vamos lá, vamos para a próxima tela. Como eu sempre menciono, né, pega o seu caderno, a sua caneta, eu tenho alguns grifos, algumas ideias centrais, algumas referências que eu vou dando aí, então anota depois para você buscar, pesquisar, se aprofundar, ter como referência, tá bom? Basicamente na aula anterior, no finalzinho ali, a gente, naquela parte que eu sempre brinco, na cena dos próximos capítulos, eu fiz a seguinte colocação dessa tela aí, né? Vamos analisar agora as leis da história em mais detalhes. Foi todo aquele cenário que a gente construiu na aula anterior, exatamente com esse objetivo, de, a partir dessa e das próximas, começar a entrar em detalhes e mais
aprofundamentos. Como já afirmado, a história humana é a história de recriação e, ao mesmo tempo, história da restauração. Todo esse argumento, toda essa contextualização a gente fez na aula anterior. Então, não vou voltar a esse tema, claro. Deste modo, as mudanças históricas têm ocorrido de acordo com as leis de criação e as leis de restauração. Primeiramente, vamos analisar, então, nessa aula, como eu havia mencionado, vamos dedicar toda ela ao estudo, também de uma forma sucinta, das leis de criação, tá bom? Basicamente, eu gostaria de fazer um seguinte parênteses aí, antes de a gente seguir. Basicamente, por que a gente faz essa distinção, colocando no momento leis de criação, no outro momento aí leis de restauração? Porque sem muito aprofundamento, principalmente no aspecto teológico do reverendo Dr. Sammy Amun, se você quiser fazer esse aprofundamento, fica aí a referência e a sugestão. O livro é Exposição do Princípio Divino. Mas, enfim, basicamente essa distinção, essa colocação em dois momentos, leis de criação e leis de restauração, é porque a visão do pensamento de unificação, a visão do reverendo Dr. Sammy Amun é que, originalmente, as coisas deveriam acontecer somente pelas leis da criação. Deus criou com todos aqueles argumentos, com todos aqueles princípios, leis, normas, regras que regem a sua própria existência e com as quais ele criou todas as coisas. Essas leis naturais, essas leis de criação, seriam suficientes para o estabelecimento das relações humanas, todos os seus relacionamentos em todos os escopos da sociedade. A gente aprofundou bastante isso lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, e isso permitiria que eventos, fatos iriam se sucedendo e o estabelecimento de uma história em direção ao objetivo que a gente já mencionou anteriormente, uma sociedade ideal, composta, constituída por pessoas, seres humanos, famílias, sociedades e assim por diante. Também ideais, muito próximos, muito semelhantes às características e atributos do seu Criador, da sua origem, Deus, mas também mencionamos na aula anterior ali, na construção do cenário, na contextualização, que o ser humano não se encontra nesse estado ideal, que ele passou a ter alguns problemas, que lá no Exposição do Princípio Divino, no 2º capítulo, é estudado aprofundadamente com o título A Queda do Homem. A gente não vai fazer referência muito demoradamente porque é outro assunto, não se encaixa exatamente, é só a título de referência mesmo. Então a história humana passou a ter problemas, o ser humano passou a ter problema. Passou a ter problema consigo mesmo, passou a ter problema nas suas relações, nos seus relacionamentos, desde a família e aí se expandindo a todas as esferas, a todos os escopos da civilização, do tecido social humano, e aí a sociedade se estabeleceu com esses problemas, eventos se sucederam e a história humana é isso que a gente tem aí. Quando a gente vai aos livros, encontramos conflitos, guerras, disputas, enfim, né, todas essas coisas que olhamos para trás e muitas delas, a maioria delas, na verdade, acabam sendo para nós motivos de vergonha, não de orgulho, né? Com o desenvolvimento caótico, confuso, conflituoso da história humana. Mas também nós precisamos perceber que existe uma outra lei que passou a atuar para recuperar, como a gente usa a expressão aí, leis de restauração, para restaurar aquele ideal original. Ah, não, perdeu o plano, o ideal não funcionou, o projeto não ficou do jeito que a gente queria, a gente joga fora. Não, Deus não vai fazer isso. Ele vai trabalhar para restaurar, para recriar, para voltar tudo como era antes, ou como havia sido pretendido, planejado, prototipado lá no Logos de Deus, né? Então, basicamente, o que a gente quer dizer aqui, deixar claro para você já, uma pequena introdução. Basicamente, a distinção entre leis de criação e leis de restauração é porque houve essa chamada queda e Deus criou novas leis para restaurar o homem. É assim? Também não, claro que não. Não criou novas leis, não são novas leis. São as mesmas leis, né? Na próxima aula você vai entender. Eu estou fazendo essa introdução agora porque nós vamos falar hoje sobre leis de criação, mas na próxima aula, falando sobre leis de restauração, eu gostaria de voltar a isso que eu vou falar agora. Basicamente, as leis de restauração são as leis de criação, agora atuando para fazer o homem voltar ao seu caminho normal, ao seu estado original, ao seu curso natural de comportamento e eventos que vão suceder-se em história, e a história que a gente chamaria de história ideal, história de construção de um mundo ideal, como as religiões chamam do reino dos céus e assim por diante, tá bom? Então, basicamente, essa ênfase que eu gostaria de dar é: as leis de criação vão se adaptar para
resolver os problemas que se tornaram resultantes da queda do homem. Basicamente, para dar uma ilustrada aqui, sem me estender muito, eu colocaria mais ou menos como o sistema imunológico do nosso corpo. Nós temos leis e princípios naturais que funcionam no nosso corpo, a gente está saudável, fazendo todas as coisas que precisamos fazer para cuidar da saúde, a saúde está muito bem, obrigado, ou seja, os princípios de criação estão atuando. De repente, aí a gente recebe a visita inesperada de um vírus, de uma bactéria, né, que adentra aí no nosso corpo. Os nossos princípios de criação, o bom funcionamento do nosso corpo, vão agora atuar para reconhecer, identificar e, se possível, botar para fora aquele elemento estranho, fazer com que o meu organismo, se passou a ter algum problema por conta dessa invasão, né, ele volte ao seu estado original, recupere seu estado de saúde original. É um exemplozinho assim bem singelo para tentar ilustrar essa distinção, né, que a gente faz aqui entre leis de criação e leis de restauração. Beleza? Mas a gente vai detalhar isso na aula que vem, tá bom? Falando sobre leis da restauração. Nessa aula nós vamos falar sobre essas leis que estão aí na sua tela. Dá uma olhada aí. Leis da correlatividade, da ação dar e receber, lei da repulsão, lei do domínio pelo centro, lei da conclusão através de 3 estágios, lei do período do número 6 e lei da responsabilidade. Olha, eu vou fazer de uma forma sucinta, tá bom? Não vamos fazer de uma forma muito extensa, com muitos argumentos, até porque a maioria desses princípios eles já foram referenciados no primeiro capítulo, quando falamos sobre teoria da imagem original. Voltamos a eles ali na ontologia e também na teoria da natureza humana original. Então, a gente vai só dar uma passadinha e tentar já fazer alguma referência com relação à aplicabilidade dessas leis da criação, essas leis de criação, na história, no desenvolvimento da história. Então, vamos lá? Pronto? Vamos trabalhar, então. Todo ser criado tem dentro de si mesmo 2 elementos que formam um relacionamento correlativo. E estes são elemento principal e elemento subordinado. Já falamos sobre isso, né? Está bem estudado lá na teoria da imagem original. Além disso, cada ser individual forma externamente também outro relacionamento correlativo de sujeito-objeto entre si mesmo e outro ser individual, no qual ele existe e se desenvolve. Falamos longamente sobre isso, enfatizamos bastante esses 2 elementos sujeito-objeto, falamos várias características, atributos, funcionamento, para que uma posição, um ser ali, um elemento, né, que a gente determina como principal, seja sujeito, e o mesmo para esse elemento subordinado que a gente denomina, né, de forma genérica aí como objeto. Vamos voltar a isso? Não. Basicamente, ele está falando também que isso ocorre internamente dentro de cada pessoa, né, fazendo as referências mente e corpo, por exemplo, e entre seres individuais. Então, o ser humano, entre esposo e esposa, professor e aluno, patrão e empregado, e assim sucessivamente, né? Seres vivos existem, se multiplicam, se desenvolvem através desses relacionamentos correlativos. A formação de um relacionamento de sujeito-objeto significa que eles se colocam diante um do outro, né? Diante um do outro, ou seja, que eles estão relacionados um com o outro. Então, a correlatividade é exatamente determinada pelas posições, porque nós vamos ver adiante aí que, se forem posições semelhantes, não há correlatividade. Pode até ter um relacionamento, a gente falou sobre isso lá estudando dar e receber, mas a correlatividade ela é determinada prioritariamente, primordialmente por posições principal e subordinado, ou sujeito e objeto. Beleza? Show de bola? Vamos lá? O fato que um ser individual necessariamente se engaja num relacionamento correlativo de sujeito e objeto com outro ser é chamado de lei da correlatividade. A gente discutiu um pouco mais longamente sobre isso quando falamos, por exemplo, lá em ontologia sobre os elementos correlativos, as posições correlativas. Falamos também, principalmente na natureza humana original, quando mencionamos ali, por exemplo, o relacionamento yang-yin, positivo e negativo, masculino e feminino, e assim sucessivamente. Deste modo, a primeira exigência que uma sociedade ou um processo histórico deve cumprir a fim de se desenvolver é que elementos correlativos de sujeito e objeto devem formar um relacionamento correlativo em cada área, tal como política, economia, cultura e ciência. E aí os eventos que se sucedem seriam, né, uma história ideal. Por quê? Toda a sociedade vai ter, e tem que ter, para que ocorra desenvolvimento, nós vamos ter que ter essas posições, esses elementos correlativos. Nenhum desenvolvimento pode ocorrer sem relacionamentos correlativos.
os desenvolvimentos, nós falamos bastante sobre isso estudando a ação dar e receber, falando sobre bases de 4 posições em todas as suas nuances, nós enfatizamos muito que só há desenvolvimento, progresso, a partir de relacionamentos correlativos. Qualquer outra ideia que se apregou, e aí a gente até criticou alguma delas, a principal delas, que é alvo da nossa crítica, da crítica do pensamento de unificação, é a visão dialética, falando que os desenvolvimentos e eventos e o progresso seria a partir de conflito, de tese e antítese, e na verdade a gente tem a visão muito clara de que, observando a natureza, todos os elementos existentes, desde os minerais, vegetais, os animais, os seres humanos, todo o desenvolvimento se dá única e exclusivamente baseado, alicerçado em relacionamentos correlativos. Beleza? Alguns exemplos aí para a gente não se estender são mente, corpo, ideologia, condições econômicas, né? Ou as condições materiais. Cultura espiritual, civilização material, governo, povo, gestores, trabalhadores, instrumentos de produção, partes principais e subordinadas numa máquina e assim por diante. Há muitos outros exemplos, né? Só para ilustrar, até trouxe aí na sua tela um gráfico aí, trazendo, exemplificando essa correlatividade que vai permitir que cada ser, cada estrutura, cada novo relacionamento, ele precisa, para o seu desenvolvimento, para a sua manutenção, primeiramente, óbvio, mas para principalmente o seu desenvolvimento, elementos correlativos. Quando esses elementos correlativos se engajam no relacionamento de sujeito e objeto, o desenvolvimento é alcançado em todas as áreas, tais como política, economia, cultura, ciência e assim por diante. Ou seja, para que política, economia, cultura, ciência, educação, filosofia, artes, religião, todas as atividades do tecido social humano possam ter desenvolvimento ideal na direção de um objetivo crescente, progressista, ele precisa de interação de elementos correlativos. Fundamental. Né? Qualquer análise da história sem essa perspectiva vai ser uma análise manca, ela vai estar carente de pontos essenciais para o seu entendimento, a sua leitura correta e o entendimento do seu desenvolvimento. Beleza? Fundamental. Anota aí. Dica para a prova, tá bom? Vamos falar aí sobre lei da ação dar e receber. Então, quando os elementos correlativos aí de sujeito e objeto se engajam, né, num relacionamento correlativo, basicamente a ação de dar e receber aí é determinada entre esses elementos, e aí vão surgir forças também. Essa interação entre sujeito e objeto é chamada ação dar e receber. Fizemos uma aula inteira sobre isso lá no primeiro capítulo, imagem original, não vou voltar a isso. Se você não lembra, tem dúvida, não ficou claro? Assiste lá, tá? Aqui a gente está buscando novamente esses princípios, leis que nós chamamos, definimos aqui agora na teoria de história como leis de criação, fundamentais para o entendimento do desenvolvimento da história. Mas você já sabe, você já conhece. Né? Qualquer desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento da história, obviamente do tema que nós estamos abordando, é feito através também da ação dar e receber. Assim, na história, o desenvolvimento de cada área, quando os elementos correlativos de sujeito e objeto formam um relacionamento correlativo de dar e receber, de harmonia, executando essa ação dar e receber harmoniosa, centrando, não é defeito da gravação, é ênfase mesmo, centrando em um propósito comum. Nossa, enfatizamos muito isso lá, né? Dar e receber é quando existe dois elementos correlativos, principal e subordinado, sujeito e objeto, e eles estabelecem um relacionamento com um propósito comum. Porque se o propósito é divergente, não é dar e receber. É um relacionamento, e na maioria das vezes, conflitante, conflituoso, e aí vem a dialética com as suas teses, tentando usar isso como argumento para suas justificativas, tá bom? Mas, enfim, dar e receber para desenvolvimento tem que ter propósito comum. Só fica a ênfase, a gente já falou sobre isso, né? Então aí um exemplo, né, a fim de que uma nação mantenha sua existência e prospere, o seu governo e o seu povo devem formar um relacionamento de sujeito e objeto, centrando no propósito de prosperidade da nação e deve se engajar em harmoniosa ação dar e receber. Gostou do exemplo? É tudo aquilo que a gente já estudou longamente lá na aula ação dar e receber, né? Então tá ali, propósito comum. Quem são os elementos correlativos? Governo e povo, né? Qual é a interação? Dar e receber. Qual é o propósito comum? Prosperidade da nação. E aí, tem desenvolvimento? Tem desenvolvimento. Pode haver progresso, desenvolvimento e evolução,
Pode, deve, natural, quase que natural. O efeito, o resultado sine qua non desse processo é progresso, prosperidade. Né? Se não tem propósito comum, se os propósitos são divergentes, existe conflito, não tem progresso e os eventos vão acontecendo conflituosos, como a gente tem aí, né, uma história milenar aí para nos servir de referência e de comprovação dessa tese. Né? A fim de que o empreendimento prospere, investidores, administradores, trabalhadores, engenheiros, maquinário devem ter, todos eles, relacionamentos mútuos de sujeito-objeto, com um propósito comum e executar ações de dar e receber harmoniosas. Propósito comum, ok? Essa é a ênfase, não está ali, mas eu quero deixar bem enfatizado para depois você dizer, não, mas eu não tinha percebido esse detalhe, não, mas ele é o ponto elementar, né? Tem ali dois elementos que nós denominamos correlativos, eles têm um relacionamento, mas se o propósito não é comum, não tem dar e receber, né? Tem conflito, briga, disputa, né? Ocorrem eventos, isso gera desenvolvimento? Não necessariamente, né? Se ocorrer algum desenvolvimento muito lentamente em direção arbitrária, né? Quer um exemplo? Guerras, né? Tem desenvolvimento, tecnologia, ciência, tem. Qual é o resultado disso? Armas, morte, destruição, enfim, né? Ficou o exemplo aí, tá bom? Vamos lá. Portanto, a lei da correlatividade e a lei da ação dar e receber são como dois lados da mesma moeda e podemos combiná-las e chamá-las juntas de lei da ação dar e receber no sentido mais amplo. Então, a gente só destacou aí, a gente colocou item A, né, elementos correlativos, item B, lei da ação dar e receber, porque eu preciso explicar uma coisa e explicar outra coisa, mas são os dois lados da mesma moeda, porque dar e receber é resultado de posições correlativas que nas suas respectivas características e atribuições, interagem com um propósito comum. Então, é só a título de conceituação mesmo, né? Seguindo aí. A ação dar e receber é harmoniosa e nunca é opositora ou conflituosa. Eu fiz questão de trazer esse trechinho porque não há, vou enfatizar de novo, não há desenvolvimento, progresso na direção do ideal, do plano estabelecido por Deus, sem dar e receber. Porque ela é harmoniosa, desenvolvedora, progressista, enfim, né? Tem um objetivo comum e vai chegar, evoluir, crescente de forma ascendente na direção desse objetivo. Luta, disputa, conflito, não vai nessa direção, não caminha nessa direção. E se vai tropeçando, desviando para lá e para cá, tomando outros caminhos até encontrar, voltar de novo para a trilha correta. É a história da humanidade até os dias de hoje. Contudo, a visão materialista da história afirma que a história se desenvolve através da luta de opostos, entre parênteses, dialética. Lutas podem se tornar um ímpeto para o desenvolvimento, e eu fiz aí o parênteses mencionando, por exemplo, guerras, né? Mas enquanto a luta está acontecendo, o desenvolvimento chegará a um impasse ou até mesmo pode retroceder, ou seguir numa direção que pouco vai acrescentar no desenvolvimento da humanidade no que diz respeito aos seus atributos e características ideais, ok? Deste modo, enquanto o desenvolvimento é a questão, a afirmação da visão materialista da história está muito exacerbadamente equivocada, né? A ênfase é minha, tá? O texto está um pouco mais simples ali, né? Bastante errado. Ela provou, então, ser uma teoria falsa, inventada unicamente para o propósito de justificar aquele conflito de classes, a luta de classes, a revolução violenta, como o marxismo apregou através da revolução bolchevique, toda a teoria marxista, comunista, né? Vamos falar aí do terceiro item, bem sucintamente, é a lei da repulsão. Opa, lei da repulsão, como assim? Vamos lá. A ação dar e receber ocorre entre elementos correlativos, a gente já mencionou, de sujeito e objeto. Entretanto, sujeito e objeto, ou objeto e objeto, se repelem um ao outro. A gente já fez essa referência também na própria explicação lá dos elementos correlativos e o dar e receber, porque quando nós temos uma posição sujeito e uma posição sujeito, elas tendem a se repelir, né? Não tem dar e receber, não existe atração, força de atração. E o mesmo se aplica a sujeitos, objeto e objeto, né? Existe uma lei ali que seria, a gente poderia dizer assim, é meu conceito, tá? Minha opinião. Seria basicamente um subproduto. Se eu digo que elementos correlativos, sujeito e objeto, e todos aqueles atributos que a gente já desenhou sobre eles, eles têm uma força de atração que vai permitir que eles se harmonizem, se equalizem, se neutralizem, né? Pegando aí já o exemplo dos minerais, por exemplo, no átomo, molécula,
a relação entre positivo e positivos, ou negativo e negativo, pega, por exemplo, na eletricidade, na estrutura atômica, molecular, eles têm uma força de repulsão. E essa força de repulsão, na verdade, ele é um subproduto do dar e receber. Por quê? Porque eles não têm nada que eles possam harmonizar e complementar, eles são exatamente iguais. E por serem iguais, eles acabam tendo uma oposição. Então aí pode haver um, entre aspas, conflito, né? É uma repulsão. Você pega, por exemplo, dois ímãs ali de carga positiva ou negativa e na tentativa de aproximar numa certa distância você já sente a força de repulsão, né? Impedindo ali, né? Que eles se juntem. É muita força que você tem que pôr ali para fazer que eles soltou, eles se afastam, né? Então eu coloco mais ou menos dessa forma. Na minha opinião é um subproduto. A ação dar e receber, a lei da repulsão é um resultado consequente da lei dar e receber. Por exemplo, no mundo natural, ele cita esse exemplo que eu já mencionei, da eletricidade positiva ou negativa, repelindo uma outra, né? Mas esse fenômeno fortalece e ele só complementa, enfatiza, enaltece, valoriza o que a gente chama de ação dar e receber adequada entre sujeito e objeto, né? Exemplificado aí no caso da eletricidade, carga positiva e carga negativa, né? Então, no mundo natural, a ordem adequada não é perturbada pela ação da repulsão. Não, ela não é uma lei que vem para criar conflito. Não, ela só é um subproduto que vai estar ali atuando para auxiliar, né, ao bom funcionamento entre as posições correlativas de sujeito e objeto em estabelecer a ação dar e receber. Beleza? Mas é uma lei importante a gente entender porque a gente vai ver a sua aplicabilidade no desenvolvimento da história a partir do momento que o ser humano passou a ter problemas, né? Essa repulsão ocorre, a gente observa, por exemplo, no surgimento de grandes líderes que lutaram e tiveram grandes conflitos, né? Pega, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. São só alguns exemplos para ilustrar. Vamos falar sobre a lei do domínio pelo centro também de uma forma breve. Na ação dar e receber, entre sujeito e objeto, o sujeito se torna o centro e o objeto recebe o domínio. A gente falou mais detalhadamente sobre isso quando estudamos lá na ontologia, falando sobre as relações e os tipos de movimento que ocorrem no relacionamento dar e receber entre sujeito e objeto. Como resultado, então, o objeto vem a executar um movimento circular centrando no sujeito. Por esta razão, o movimento circular físico no mundo natural é executado. Por exemplo, a Terra revolve ao redor do Sol e elétrons revolvem ao redor do núcleo. Na sociedade humana, sendo que o relacionamento de sujeito e objeto é aquele de mente e corpo, movimento circular ocorre no sentido que o objeto segue ordens, instruções e solicitações do sujeito. A gente mencionou essa estrutura funcionando lá na ontologia, no reino mineral, né, mencionando até que, eu lembro dessa aulinha, se você não lembra, assiste lá. Eu referenciei que esse movimento circular no reino mineral ele é visível, ele é observável, né? Mas nos seres vivos, como por exemplo plantas, animais e principalmente no ser humano, não é um movimento circular literal, onde os filhos giram ao redor dos pais, ou os alunos giram ao redor dos professores. Não, isso é cultural, isso é comportamental, isso é intelectual, poderíamos dizer até espiritual, né? Essa ação sujeito-objeto, dar e receber, e essa situação onde as posições objetivas vão estar girando ao redor dessa posição central. Por que a gente diz isso? Porque na história isso é muito claramente observável, e no mundo ideal seria assim também. Vamos aí seguir nesse tema aí. Na história de restauração, Deus estabeleceu figuras centrais, personagens centrais, através dos quais, a gente, um parênteses aqui, observa muito isso na leitura da Bíblia, quando sempre tem ali algum personagem que a história enfatiza muito. Não, porque o Moisés e toda a história. Então, por exemplo, ao redor de Moisés, a gente lê lá na Bíblia que eram 600 mil pessoas, né? Falou o nome de todo mundo, CPF, não, mas quem é o personagem central? Os eventos, todos os movimentos e ações ali daquele período histórico giram ao redor e todo o contexto, né? Então percebe, né, essa questão aí de aplicando a lei do domínio pelo centro, por exemplo, aí na história do Moisés, e olha, não vamos estender nessa discussão, tá? Mas a Bíblia está repleta, né? E a gente pode observar isso, principalmente estudando lá, né? Se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, mais uma vez eu vou referenciar e sugerir. Estuda lá a segunda parte do livro, Exposição do Princípio Divino, tá bom? Mas enfim,
Foi só um exemplo para ilustrar. Fechando parênteses, então, através dessas figuras centrais, leva a sociedade numa determinada direção, de acordo com a sua obra, com o seu trabalho, com a sua providência, ou seja, na direção do mundo ideal, na direção do que a gente determina aí como bem. Neste caso, ele primeiramente forma um ambiente social, então inspira a figura central a conduzir esse ambiente numa direção de acordo com a sua providência. Chamamos isso de lei do domínio pelo centro. Essa lei não se aplica somente ao povo escolhido, né, como a gente referenciei aqui, por exemplo, essa historinha não, né, esses eventos relacionados à história bíblica lá de Moisés e o povo israelita fugindo lá da escravidão do Egito, né, mas também se aplica a todos os outros povos, né? Então, se você observar e estudar a miúde ali, a história de cada cultura, de cada povo, em cada momento da história, você vai sempre identificar um personagem, algumas figuras centrais atuando ali de forma protagonista, né, na condução desses eventos importantes para o desenvolvimento, evolução e coisas do tipo, né? Beleza? Então é mais um ponto importante a gente discutir. E aí, só para fazer mais uma referência, eu trouxe aí uma citação do Pensamento de Unificação. Na verdade, é uma citação do livro Um Estudo da História do Arnold Toynbee, onde ele diz assim, ó, olha que interessante. O crescimento de civilizações é a obra de indivíduos criativos ou minorias criativas, né? As massas são orientadas por esses indivíduos criativos ou essas minorias criativas que o seguem. Essa afirmação em Toynbee, ela ilustra, aponta, né, sem denominar como a gente está denominando e definindo aí a lei do domínio pelo centro. Ok? Ilustrado aí. A visão materialista, por outro lado, né, essa visão comunista aí de dialética, dos eventos históricos acontecendo por lutas e eventos basicamente ocasionados pela influência do ambiente, não influenciado pelas pessoas ou por algumas pessoas protagonistas. Então, teoricamente, atribui maior importância essas teorias, essa visão materialista, para o ambiente, mais do que os líderes, do que os personagens, essas figuras centrais. E afirma que as massas, que são as bases do ambiente social, desempenham um papel decisivo no desenvolvimento social. Esta visão também reivindica que os líderes agem somente sob influência dessas determinadas condições que o ambiente vai oferecer ali, né? Então, existe uma exploração das classes trabalhadoras, e aí a indignação e a revolta das classes dominadas e oprimidas vai ocasionar entendeu? O ambiente como sujeito e as pessoas como objeto, né? Percebe? Essa é a visão materialista, ou basicamente esse é o cenário mais geral que a gente pode fazer de leitura da visão materialista. Esta forma de pensamento está baseada no materialismo, de acordo com o qual, tal como o espírito é gerado a partir da matéria, né, assim também o espírito de um líder é determinado pelo ambiente social, né? Só para você perceber a grande diferença que existe entre essa visão materialista que hoje em dia está na moda, é a visão histórica que prevalece aí, e a visão que o pensamento de unificação traz, colocando o ser humano e a obra de Deus como protagonista e os eventos como objetivos ou subordinados a essas visões, né? Beleza? Desta forma, o comunismo trata com o ambiente social como uma categoria material e com figuras centrais como uma categoria espiritual. Entretanto, não é uma visão correta. Os líderes são o sujeito e as massas o objeto. Os líderes guiam as massas ou a sociedade em determinada direção na base de suas religiões, ideologias políticas de cada momento da história, e assim é o que a gente pode observar na história existente. Vamos aí por mais uma lei aí da criação. Lei da conclusão através dos 3 estágios. Vou falar de forma sucinta, ela é bem detalhadinha ali no livro Exposição do Princípio Divino. Então, de acordo com o princípio de criação, o primeiro capítulo do livro mencionado, o crescimento ou desenvolvimento de todas as coisas é alcançado através de um processo de 3 estágios, 3 etapas distintas, aonde ocorre eventos bem específicos e todos os seres existentes, sejam eles minerais, vegetais, animais e mais particular especificamente os seres humanos, passam por formação, crescimento e aperfeiçoamento. Por exemplo, não vou me estender nessa discussão, né? Fica a dica, depois estuda lá Exposição do Princípio Divino. Mas vamos dar alguns exemplos só para ilustrar. Então, as plantas amadurecem e se aperfeiçoam através dos 3 estágios de germinação, crescimento dos caules e geração das folhas verdes, e produção de flores e frutos. Esta lei se aplica também para a história. Tá? A ênfase aqui, não vou ficar explicando essa lei novamente, porque ela está explicada lá no
exposição do princípio divino. A gente falou alguma coisa ali na primeira parte, no primeiro capítulo aí do livro Pensamento e Unificação, estudando teoria da imagem original. E aqui a ênfase que eu quero é que você observe. Nós vamos observar que a história também tem esse processo, tá? De formação, crescimento e aperfeiçoamento. 3 estágios, 3 etapas, onde cada coisa acontece dentro da sua dentro desse contexto aí dos eventos que são necessários ocorrer no que diz respeito à formação, crescimento e aperfeiçoamento, para que esses eventos se estabeleçam, ok? Então vamos lá. Então, por exemplo, né, a questão da história, frequentemente a providência de recriação tem sido conduzida através de um processo de 3 estágios. Né? Por exemplo, é uma lei que se determinado evento providencial termina em fracasso, essa providência pode ser prolongada até uma 3ª vez, ou um 3º estágio, mas isso necessariamente deverá ser cumprido no 3º estágio. Sem me estender muito nessa explicação, né, aí a gente teria que fazer uma outra aula só sobre isso, mas eu poderia colocar, por exemplo, assim, você olha a obra de restauração de Deus ali no Velho Testamento, por exemplo, Deus estava lá com Adão, depois chamou Noé, e aí chamou Abraão, e Abraão era o 3º. E aí o Abraão fez uma coisinha que não era para ser feito, Deus falou para ele fazer de um jeito, ele fez do outro. E aí o que Deus fez? Abandonou Abraão, como havia feito com Adão, como havia feito com Noé? Não, ele vai estender a obra que ele estava procurando fazer na vida do Abraão, através do personagem, da figura central Abraão, ele acaba estendendo mais 3 gerações. Ele vai fazer um trabalho na sequência com o filho dele, o Isaac, e continua lá com o Jacó. Vou detalhar isso aqui agora? Não, para não perder o foco do que a gente está discutindo, mas é só para você ver aqui. E isso vai se replicar trocentas vezes, né? Eu exagerei um pouquinho, mas N vezes aparece ao longo de toda a história, seja ela bíblica, seja ela da civilização humana de outras culturas, você vai sempre observar esse fenômeno aí de repetição e a tentativa em 3 etapas. Então é interessante essa observação, e é uma lei que o reverendo Dr. Samiamon conseguiu observar na história e que a gente tem aplicado também na concepção dessa teoria da história à luz do pensamento de unificação. Beleza? Então aí vamos nos estendendo. Sem nos estender, vamos falar agora aí sobre o período do número 6. De acordo com a Bíblia, a criação do universo por Deus foi em 6 dias, né? Lembra lá? E o ser humano, especificamente, foi criado no último dia. Até a Bíblia faz aquela referência que no 7º dia Deus descansou e tal, né? Então, o ser humano foi criado no 6º dia. Isso não significa, nós não estamos fazendo essa discussão aqui sobre literalidade. A palavra dia, obviamente, está muito claro na Bíblia, mostrando o significado, uma simbologia, né? Existem outras tantas citações na Bíblia usando a palavra dia como um período indeterminado de tempo, né? Ou uma outra determinação de tempo que eles chamam como dia. Por exemplo, você pega lá em 2 Pedro, né, no capítulo 3, lá que ele fala, né, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. A palavra dia aqui não está falando sobre aquele período convencionalmente definido aí como um período de 24 horas entre, né, o nascer e enfim, nada disso. Ele está falando de um período de tempo que às vezes a pessoa lá não sabia determinar especificamente quantos anos exatamente, quanto tempo era, ele chamava de dia. Então, o fato da Bíblia falar 6 dias, a gente não vai entrar nem nessa discussão. A questão é, por que o número 6? Por que o homem foi criado no número 6? E por que Deus vai trabalhar na história reutilizando, tentando recriar, utilizando novamente esse número 6. Olha ali o que segue dizendo. Em outras palavras, a criação de Adão foi alcançado na base de um período de 6 dias, como planejado, 6 períodos. Este foi o período de preparação para a criação do ser humano. Como o ser humano, entre aspas, está perdido, Deus precisa, entre aspas, recriar esse ser humano, restaurar ele. Então ele vai usar essa mesma regra, adaptar essa regra para restaurar. Ela vai virar uma lei da restauração, a gente vai discutir isso na próxima aula, não perca. Tá? Mas esses 6 períodos, eles são necessariamente utilizados para a restauração, a recriação desse ser humano ideal que foi perdido por conta da sua queda. E aí a gente observa esses eventos na história. Por que 6? Basicamente, eu até trouxe aí na sua tela essa figurinha aí, 2 figurinhas aí no lado, na lateral da tela, mostrando que se você pegar uma circunferência, vamos pegar, por exemplo, uma circunferência, o seu perímetro, essa volta completa, desde o ponto ali, você colocou um compasso, começou a traçar essa circunferência. Desse ponto de início até que ele volte aqui, você observa que ele fez uma volta completa, né?
fez 360 graus, usando como medida esse raio. Esse raio, se eu começar a traçar aqui no perímetro, você vai ver que ele vai fazer 6 segmentos. Né? Até botei também na figura abaixo, na lateral, a divisão desse perímetro da circunferência, usando o raio como padrão, né? Traçando ali, ele vai definir 6 segmentos que vão dividir essa circunferência. Basicamente, o que a gente está querendo dizer? Um período completo, ele pode ter como base a sua referência da sua medida, ele vai dividir esse período em 6 segmentos, né, muito semelhantes. E a história é feita assim, né? A gente colocou aí abaixo da sua tela um segmento da história que a gente colocou em linha reta. Mas a gente poderia colocar ele também numa forma circular, tá? O certo seria, mas ficaria meio confuso. Então a gente pegou esse perímetro aí da circunferência, cortei ele, estiquei e dividi os 6 segmentos. Esses 6 segmentos, esses 6 períodos, esses 6 dias, são etapas necessárias para se recriar o homem. Gente, eu estou sendo o mais sucinto possível, tá bom? Né? Depois aprofunde isso. Se você quiser, uma outra hora a gente pode até fazer uma discussão à parte sobre isso. Eu estou tentando só elencar as leis de criação, com as quais a gente vai precisar depois continuar trabalhando aí para definir a teoria de história do pensamento de unificação. Mas essa discussão aqui desses 6 períodos daria, olha, margem para uma discussão talvez um dia inteiro aí, né? Para a gente entender realmente como ocorre. E tem sido assim, quando você olha, por exemplo, a história bíblica, né? Ela é assim, você vai pegar lá, por exemplo, de Adão até Jesus, a gente vai conseguir identificar 6 períodos muito claros de eventos específicos e depois na história cristã, a partir de Jesus até os dias atuais, a gente vai ver que esses períodos se repetem. Por quê? Porque ele é cíclico, né? Ele faz esse movimento, ele começa num ponto, faz a volta completa, volta nesse ponto, faz a volta completa, volta nesse ponto. Então, é só para ilustrar, tá? Não vou me estender muito aqui, mas é importante você observar que Deus começou a preparar a vinda do Messias, esse novo Adão, esse novo ser ideal, né? Como diz lá, o Paulo fala, né, que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão alma vivificante, falando de Jesus como um Adão também. Então essa história de recriar o homem, um novo homem ideal, usando 6 períodos, é a recriação, é a aplicação das leis da criação como recriação agora. Não vou me estender nessa discussão, tá? É só para ilustrar essa lei que a gente chama aí, que o pensamento de unificação chama de lei do período do número 6, ok? Por volta, então, do século 6 a.C., surgiu Confúcio na China, que estabeleceu o confucionismo. Nessa mesma época, né, durante esses 6 séculos, muitos filósofos apareceram na China e a idade de ouro do pensamento chinês foi estabelecido. Na Índia, numa mesma época, numa época semelhante, surgiu Gautama Buda, né, e estabeleceu o budismo. Também por volta do século 6 a.C., os antigos livros filosóficos chamados Upanishads surgiram. Além disso, por volta do mesmo tempo, o zoroastrismo surgiu no Oriente Médio. Na Grécia, a filosofia, a arte e a ciência se desenvolveram grandemente, também a partir do século VI. Todos esses desenvolvimentos eram preparações para receber o novo Adão, ou o Messias que estava vindo, Jesus. Então percebe, né, que naquela época não tinha internet, não tinha outro tipo de conexão, mas muitos, quase que simultaneamente, em lugares diferentes, personagens próprios com pensamentos específicos, mas que desencadearam movimentos muito importantes, relevantes, que estão aí marcando a história, que a gente inclusive vive fazendo referência a eles, né? Mas isolados ali. Qual era a comunicação entre eles? Observa que existe uma lei, percebe? É perceptível que existe uma lei, um princípio atuando aí, fazendo com que a natureza humana, né, em determinados momentos da história, né, surge aquele anseio e caminhe na direção de um objetivo. É uma ilustração, tá? Não vou me estender nessa discussão aqui. Vamos lá. Então aí o Karl Jaspers, um filósofo existencialista, notou o fato que notáveis líderes espirituais, fundadores das religiões e filosofias, a gente referenciou alguns aí na tela anterior, apareceram todos quase ao mesmo tempo em diferentes regiões do mundo, tal como na China, Índia, Irã, Palestina e Grécia, que a gente referenciou. Ele chamou isso de período axial, e a gente chama de lei do período do número 6, porque está naquele momento ali, naquela, né, dentro dessa ciclicidade da história, está chegando num determinado ponto que precisa
caminhar numa direção, entendeu? E ele chamou ali de período axial. Qual é a razão desses líderes religiosos terem aparecido em muitas partes do mundo, quase ao mesmo tempo, como se fossem de acordo com algum sinal de sugestão? Jaspers não tinha nenhuma explicação para isso, obviamente, porque ele não olhou a partir da perspectiva de uma obra de Deus, um trabalho, uma providência de Deus com um objetivo definido. É um evento observável que ele observou, identificou, mas não tinha um argumento, não tinha uma ideia clara sobre as causas desses eventos, né? Jasper não tinha nenhuma explicação, ele defendia que isso era um mistério histórico e um enigma insolúvel. E agora o pensamento de unificação vem com uma ideia muito clara, demonstrando como isso é possível, né? Esse enigma pode ser resolvido pela primeira vez à luz desta lei do período do número 6 que a gente está aqui sucintamente, tá? Então depois, por favor, se debruce no livro lá, vai lá e dá mais uma olhadinha. E depois, se tiver ainda dúvidas, Exposição do Princípio Divino, o livro teológico do reverendo Dr. Sam Memon. Tem mais aí algumas citações do Jaspers que eu trouxe aí para ilustrar, mas basicamente se refere a isso, fazendo referência a esse período que ele identificou como período axial e a sua incapacidade de explicar as causas, né, o porquê desse período axial. Vamos falar aí para a gente já ir encaminhando aí para o nosso, finalmente, a última lei aí de criação, que é a lei da responsabilidade. Até na aula passada a gente já fez ali cena dos próximos capítulos, falamos alguma coisa, mas os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, receberam uma porção de responsabilidade a cumprir. Com essa responsabilidade, ninguém poderia interferir, nem mesmo Deus. E eu mencionei isso na aula passada, lembra? Se você não viu, não prestou muita atenção, se quiser assistir, está lá disponível, tá? Mas basicamente a gente falou sobre essa questão de que os planos, os propósitos de Deus para o ser humano, eles são determinados de uma forma imperativa, né? Até mencionei, por exemplo, a história lá quando Deus fala para Adão e Eva lá no Gênesis, né? Cresça, multiplique, né? Usando ali a conjugação no imperativo, né? Faça, né? Jesus também, lá em Mateus 5,48, fala assim, seja perfeito, né? Faça-se perfeito, né? Não disse eu vou te fazer, Deus vai fazer. Não, é você que tem que fazer, é sua responsabilidade. Então o objetivo está definido, o ser humano tem que ser perfeito. Depende de quem? Deus faz uma parte, mas o homem faz outra parte. Lembra que eu fiz essa brincadeira da balança, né? Por mais que a gente atribua pesos aí a essas parcelas ou porções de responsabilidade, seja qual for o número que eu venha a dar aqui, mas a somatória disso tem que dar 100%. Se Deus cumpre, o ser humano falhar, não é 100%. Ou seja, por que a história da humanidade, no que diz respeito a chegar no ideal de um homem perfeito, é uma história de prolongação, de prolongamento de eventos por causa dessas falhas? Olha a Bíblia, né? Olha a Bíblia agora, quando você voltar a ler a Bíblia, você vai olhar lá e ver. Deus chamou fulano, falou para ele fazer isso, ele fez direitinho, deu tudo certinho? Será que não teve falha? E essas falhas não tiveram que ser refeitas lá na frente? Deus não teve que chamar uma outra pessoa? Entendeu? Então é uma exemplificação para ilustrar que tudo o que Deus definiu, determinou, prototipou, planejou para o ser humano como ideal, depende de uma parcela de responsabilidade de Deus, e ele faz a parte dele, ele contribui, dá a sua parcela, seja ela qual for, né? Não vamos nem medir isso, né? Se a gente for tentar comparar isso em relação homem a Deus, qual é a nossa parcela? É pequenininha, mas ela é importante, tão importante que, não cumprida, o ideal não se realiza. Isso está claro para você? Espero que esteja claro, porque essa foi a ênfase que eu tentei dar na aula anterior, e não vou voltar a esse tema tão aprofundadamente como eu tentei fazer na aula anterior, né? O propósito, então, para isso era capacitar Adão e Eva a se qualificarem como senhores de domínio de toda a criação, porque Deus disse, dominai, né? Uma das outras determinações imperativas de Deus foi dominai sobre todos os seres da criação. Em outras palavras, Adão e Eva deviam se tornar capazes de ter domínio sobre todas as coisas pelo cumprimento de sua porção de responsabilidade. Então, além da porção de responsabilidade que Deus assume, a gente sabe disso, já fizemos essa referência. Contudo, devido à queda do ser humano, eles falharam em cumprir sua porção de responsabilidade. Basicamente, isso daí é meio que é quase um pleonasmo, né? Por que o homem falhou? Porque ele não cumpriu sua responsabilidade. Porque se ele tivesse cumprido sua responsabilidade, ele não tinha falhado. Percebe que é dizer a mesma coisa, né? Qual era a sua responsabilidade? Né?
tem uma parte que compete ao ser humano, a história da humanidade evoluiu e tem caminhado, se estabeleceu, todos esses eventos que estão aí estabelecidos quando olhamos para o passado, todos eles são resultantes de cumprimento de responsabilidade do ser humano? Será que o ser humano está no ponto que ele deveria estar? Era assim realmente que Deus havia prototipado que o ser humano fosse, vivesse? Essa realidade do mundo atual é o que Deus esperava de nós? Nós estamos cumprindo exatamente a nossa responsabilidade? As coisas caminharam em conformidade com isso? São questionamentos que certamente você está respondendo aí, eu sei a resposta aqui também, mas enfim, né? É uma reflexão importante para a gente fazer e a gente entender que essa é uma lei determinante, tal qual as demais que a gente referenciou até aqui. Essa lei é determinante para o sucesso ou o fracasso e o desenvolvimento da história, os eventos estabelecidos e o que se estabelecerão no futuro são diretamente determinados por essa lei também, né? Juntamente com as demais que eu elenquei aqui anteriormente. Então, a providência de recriação, essa história que a gente tem vivenciado até hoje, ela deve ser cumprida da mesma forma, quando a porção de responsabilidade humana é cumprida em adição à porção de responsabilidade de Deus, os eventos caminham na direção adequada. E se não ocorre esse cumprimento, o ser humano falha na sua parcela, existe prolongamento, existem eventos não planejados, conflituosos, que acabam ficando como eventos da história, e a Bíblia está repleta disso, e a história da humanidade, não só aquela contida na Bíblia, mas a história da humanidade de qualquer cultura, de qualquer povo, é repleta desses eventos problemáticos, caóticos, conflituosos. Deste modo, se as pessoas providenciais cumprem suas porções de responsabilidade através de sua própria sabedoria e esforço, de acordo com a vontade de Deus, a providência se move para um novo estágio de forma progressiva, de forma desenvolvedora, né? Se, ao contrário, essas pessoas não cumprem suas porções de responsabilidade, como eu acabei de mencionar, a providência centrada nelas termina em fracasso e assim acaba sendo prolongada, e é o que eu acabei de mencionar. Após determinados períodos de tempo numerologicamente significantes, uma nova pessoa é chamada por Deus para conduzir a mesma providência. A gente vai aprofundar isso aqui agora? Não, estamos só aqui elencando as leis de criação necessárias para serem compreendidas, para que a gente, na reflexão sobre a história, possamos ter uma visão clara, ter uma visão correta, identificarmos corretamente quais são as leis e princípios que estão atuando ali, conduzindo e direcionando os eventos. Show de bola? Então aí já fazendo cena dos próximos capítulos, a próxima aula nós vamos seguir aí agora falando sobre leis de restauração. Como eu mencionei no início dessa aula, são as leis de criação agora atuando para restaurar o homem, né? As leis de criação conduziriam a história se o homem não tivesse caído na direção de um mundo ideal. Mas como o ser humano passou a ter alguns probleminhas que precisam ser resolvidos, nós precisamos prescrever uma medicação. Essa medicação é necessária para a vida toda? Não, não, não. Quando você está bem de saúde, você não toma um remédio. Mas quando você tem algum problema de saúde, você vai lá no médico, o médico vai analisar o que você tem, vai fazer a identificação desse problema, vai prescrever a medicação, observando o seu peso, sua altura, sua idade, a gravidade do seu problema, e vai prescrever a quantidade, a dose, a frequência que você tem que tomar o remédio, por quanto tempo, e você tem que tomar o remédio direitinho. Tomando o remédio, o problema é resolvido. Assim é leis de restauração, né? Fiz essa analogia para ilustrar o que seriam leis de restauração atuando na história da humanidade. Seria isso daí, a gente vai aplicar essas leis num período, numa dose, né, para um problema específico, para resolver esse problema e chegar num resultado, voltar ao estado original. Isso se chama restauração. A história humana, então, é uma história de recriação e, ao mesmo tempo, uma história de restauração. Isto é, o processo de recuperar o mundo ideal original ao qual foi perdido devido à queda humana. Deste modo, uma série de leis diferentes das leis de criação também estão funcionando. São diferentes porque elas tomaram essa nova característica, elas passaram a desempenhar esse outro papel de não só conduzir no mundo ideal, mas também resolver alguns probleminhas que, por causa de alguma coisa lá no passado, a gente passou a ter esses probleminhas que precisam ser resolvidos, precisam ser eliminados, né? Essa virose, essa doença que a gente adquiriu precisa ser curada, né? Então, essas são as leis que nós chamamos, o pensamento de unificação chama de leis de restauração, estão aí. Leis da indenização, separação, restauração no número 4, providência condicionada, falso que precede o verdadeiro, reaparecimento horizontal da vertical, e a providência sincrônica. Mas esses são os temas da próxima aula, então já fica feito o nosso compromisso. Aí agradeço a sua atenção, como sempre no final de cada aula, peço aí a sua curtida no vídeo, deixa um joinha, faz um comentário, compartilha com seus amigos e nos vemos, né? Seguimos aí no estudo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.